galera, hoje o grupo mais badalado, fenomenal, incrível, maravilhoso, Grupo 4, vai explicar e analisar com vocês 3 figuras de linguagem, nos quais são ironia, anáfora e zeugma. O Grupo 4 é formado pelas participantes Marina, Vitória, Raíssa e Jennifer. Sobre as figuras de linguagem, elas são bem fáceis de serem compreendidas. É sério, é bem fácil. E que na maioria das vezes usamos no nosso dia a dia. Eu peço a atenção de todos e vamos começar o assunto do vídeo. Hoje eu vim falar de ironia. A ironia é uma figura de linguagem utilizada para expressar de uma forma oposta do que você quer dizer. Ou seja, eu quero ganhar um I, né? Eu tô sendo irônico, eu quero ganhar MB, né? Mas é que a professora percebe a ironia, me dá um MB, quem sabe? Enfim, a palavra ironia vem do grego de ironia, que pra mim, ironia parece um nome de remédio, mas tá bom. E que significa dissimulação. A palavra antifrase também vem do grego e significa antipáresis, que significa expressão contrária. Para ser identificada, depende muito do contexto da conversa. Bom, eu vou falar dos tipos de ironia. Existem 3 tipos de ironia. Primeiro, ironia verbal ou oral, ironia dramática e ironia de situação. Começando pela ironia verbal. É um discurso irônico, né? Quando você vai falar ou representar algo querendo dizer seu inverso, e costuma ocorrer de forma proposital. Por exemplo, nossa, eu fui muito bem na prova. Sério? E quanto você tirou? Eu tirei um I bem grande de inteligente. Ironia dramática. Ironia dramática está presente em obras artísticas, textos literários, teatro, e é quando o leitor ou a plateia, né, já sabe o que vai acontecer, mas os personagens que vivenciam não. Por exemplo, em filme de terror, o personagem ele escuta um barulho em um porão muito escuro, né, que parece estar assombrado. Aí ela fica curiosa para saber o que tem lá. Só que a gente que está assistindo provavelmente já sabe o que tem lá e que provavelmente se ela for ela vai morrer, né? Aí a gente fica, não vai pra lá, você vai morrer. Isso é ironia dramática. Ironia de situação. É uma ação que acontece na realidade e acontece ao contrário do que se planejou. E ela acaba se tornando irônica por si só. Por exemplo, você planejou ficar o dia inteiro estudando. Só que aí você fica mexendo no celular, vai assistir, sei lá. Aí quando você percebe, já chegou no final do dia e você não estudou e só ficou procrastinando. A anáfora é uma figura de linguagem que consiste na repetição de termos no início das frases, versos ou orações. É um recurso estilístico muito utilizado pelos escritores na construção dos versos com o intuito de intensificar uma expressão. Se eu fosse dividir tudo isso que eu falei em tópicos, seria que a anáfora, ela só vem no início de frases, versos ou orações e que ela tem o intuito de intensificar uma expressão. Essa figura de linguagem é muito comum em textos poéticos ou em música. E aqui a gente tem 3 exemplos onde a gente usa a anáfora, que é em música, poema e em propaganda. Observem esse exemplo da anáfora em música. Esperando, esperando, esperando. Esperando o sol, esperando o trem, esperando o aumento. A gente percebe que a anáfora usada aqui é na palavra esperando. Ele intensifica essa palavra e por isso que ela se repete várias vezes nessa música. Essa música é do Pedro Pedreiro e do Chico Buarque. A gente tem aqui agora o uso da anáfora em um poema de Cecília Meirelles, chamado O Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração, que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Nesse poema a gente vê como o eu não se intensifica muito nesse poema, porque ela tá negando de ser daquele jeito, do jeito que o poema descreve como ela está naquele momento. O próximo exemplo é o exemplo que está nessa imagem. Essa imagem é de uma propaganda. Todo mundo conhece esse chocolate da marca Batom. E essa propaganda do Batom está fazendo com que os consumidores peçam o chocolate. Tanto que na propaganda está escrito peça batom, peça batom, peça batom, peça batom, peça batom, peça batom. Ele intensifica a palavra pedir.
peça, batom. Zeugma é uma figura de linguagem que consiste na omissão, ou seja, oculta, de um termo ou repetição numa frase, de forma que esse termo se aplica a mais de um elemento da mesma frase. É quando você quer falar alguma coisa, mas para não ficar repetitivo, não ficar confuso e cansativo de se ouvir, você só diz aquele termo uma vez, porque nas outras vezes a pessoa já vai saber do que se trata. Ele perdeu o celular e a paciência. Nesse exemplo, a palavra perdeu é usada para ligar o celular e a paciência, mesmo que a palavra perdeu só seja explicitamente mencionada em relação ao primeiro elemento. O zeugma é criado porque a palavra perdeu não é repetida no segundo elemento da frase, mas o sentido é claro a partir do contexto. Ela ama literatura. Ele, cinema. Nesse exemplo, a expressão ama é usada para ligar literatura e cinema, mesmo que a palavra ama só seja ligada ao primeiro elemento, da mesma forma que o primeiro exemplo. Chegamos ao fim, infelizmente, da nossa incrível apresentação. Espero que todos tenham entendido as 3 figuras de linguagem que a gente apresentou hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e valeu!